Hoje começamos o nosso estudo de Gênesis capítulo 6. Falaremos sobre o pecado de anjos e de homens e também sobre o dilúvio. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Nesse primeiro momento, abordaremos sobre a questão da descendência de Sete e a relação dessa descendência com o declínio da humanidade no aspecto moral, o que levou ao juízo do dilúvio. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Preste atenção agora. O versículo começa assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Provavelmente essa multiplicação dos homens não se deu por causa da ordenança de Deus para se multiplicarem, mas como algo natural, isto é, a procriação foi se dando naturalmente entre os seres humanos, e não por um senso de dever, de obediência à palavra de Deus, já que, como veremos a seguir, a maioria da humanidade estava pouco preocupada com os interesses de Deus, visto que afundava na imoralidade. O versículo continua. Depois de dizer como se foram multiplicando os homens na terra, diz o seguinte: e lhes nasceram filhas. Note agora o destaque deste primeiro versículo nas filhas mulheres que nasceram dos homens. Versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Agora, no início do versículo 2, nós temos: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aí vem a pergunta: quem são esses filhos de Deus? Não podem ser os homens comuns, porque esses já são citados no versículo 1, não é isso? Afinal, quando se diz ali que os homens foram se multiplicando na terra, evidentemente o versículo 1 está mencionando os homens em geral, não um grupo de homens específicos. E por que digo isso e enfatizo isso? Porque há uma teoria majoritária entre os evangélicos, principalmente tradicionais, de que esses filhos de Deus, aqui do versículo 2, seriam os descendentes de Sete, filho de Adão. Mas os filhos de Sete foram homens também. Então, obviamente, foram incluídos no versículo 1. Por que eles não estariam incluídos no versículo 1? Além disso, onde está escrito que a linhagem de Sete é piedosa, como defendem vários e vários comentaristas tradicionais, e que por causa disso, por causa de ela ser piedosa, seus descendentes deveriam ser identificados com esses filhos de Deus, aqui do versículo 2. Onde é que está isso? Sim, porque essa é a interpretação da qual vou discordar nesta aula. Essa interpretação de que os filhos de Deus, mencionados no versículo 2, seriam a descendência piedosa de Sete. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Primeiro, por toda a Bíblia, veremos que em qualquer família que seja, ímpios e piedosos estarão misturados. Não foi assim com Caim e Abel? Estes dois foram os primeiros filhos de Adão e Eva, mas um se mostrou ímpio, enquanto o outro se revelou piedoso. Já na descendência de Caim, por exemplo, percebemos que certamente havia crentes ali. Não dá para dizer que a descendência de Caim era uma descendência de impiedosos. Um bom exemplo é o de Metusael, citado em Gênesis 4:18. Esse Metusael faz parte da descendência de Caim, mas o seu nome significa homem de Deus, indicando, no mínimo, que seus pais foram crentes e expressaram o desejo de ter um filho comprometido com o Senhor quando lhe deram esse nome. Por que um pai e uma mãe dariam o nome do filho de homem de Deus, se eles não quisessem que esse menino fosse, de fato,
um servo do Senhor. Portanto, ser descendente de Caim não é, nem nunca foi, sinônimo para não crente, assim como ser da descendência de Sete não é sinônimo para crente, para santo ou para piedoso. Em segundo lugar, Noé e seus irmãos eram descendentes de Sete, mas os irmãos de Noé morreram no dilúvio. Como assim, professor? Calma, vamos com calma aqui. Você sabia que Noé teve irmãos? Sim, ele teve. Em Gênesis 5, versículo 30, ficamos sabendo que Lameque, depois que gerou seu filho primogênito, no caso Noé, ainda teve filhos e filhas. Agora pense comigo, o homem que menos viveu naquela época foi o próprio Lameque. Ele viveu 777 anos. Mas a média de vida era de 800, 900 anos. A Bíblia diz também que o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos de idade. Isso está lá em Gênesis 7, versículo 11. Então, com certeza, seus irmãos e irmãs estavam vivos quando o dilúvio chegou. Por quê? Porque eles nasceram depois de Noé. E ninguém, como nós vimos, morria com 600 ou 700 anos. Você está compreendendo o que eu quero dizer aqui? Se os irmãos e irmãs de Noé morreram no dilúvio, isso quer dizer que eles foram condenados junto com aquela geração má, mesmo tendo sido descendentes de Sete. Lembra que eu falei que ainda iria comentar sobre os filhos e filhas citados várias vezes na descendência de Sete? Essa descendência listada em Gênesis 5? Pois bem, era exatamente para esse aspecto que eu queria chamar a atenção. Foi muita gente que veio de Sete. Não foram só aqueles citados nominalmente em Gênesis 5, não. Todos aqueles filhos e filhas dos quais não sabemos nada, faziam parte da descendência de Sete. E aí, meu irmão, minha irmã, seria impossível que todos aqueles fossem piedosos, crentes de verdade, pois, como sempre digo, em todas as famílias há crentes e não crentes. Sempre foi assim e sempre será. Em terceiro lugar, mesmo depois do dilúvio, a descendência de Sete continuou produzindo não crentes. Sério, professor? Sério? Basta seguir lendo. Em Gênesis 11, vamos ver que a descendência de Sete passa por Sem, filho de Noé. Isso está lá em Gênesis 11, versículo 10, comparando com Gênesis 5, versículo 32. Então, a descendência de Sete passa por Sem, filho de Noé, e chega até Tera, pai de Abrão, o famoso Abrão, que ainda viria a ser chamado de Abraão, o pai da fé. Pois bem, esse Tera, pai de Abraão, não era crente. Como é que eu sei disso? Veja o que diz lá em Josué 24, versículo 2. Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Na nova tradução na linguagem de hoje, nós temos o seguinte, olha como é que esse versículo foi traduzido. Então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam a outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Não está dizendo aqui que tanto Tera quanto alguns antepassados antes dele foram idólatras? Não está dizendo isso? Mas não estamos falando de descendentes de Sete através de Sem? Ora, isso é uma prova de que havia crentes e não crentes na descendência de Sete, assim como acontece em todas as descendências humanas. Não somente Tera, pai de Abraão, foi um não crente, um idólatra, como diz aqui no texto, que outros antepassados, quer dizer, antes dele, também
foram idólatras. E todos estes faziam parte da descendência de Sete, através de Sem. Na verdade, meus irmãos, o próprio Abraão, que na época era chamado de Abrão, também deve ter sido um idólatra antes de Deus chamá-lo. Por quê? Porque ele foi criado por um idólatra. Tera, o seu pai, era idólatra, deve ter criado o filho na idolatria, até que um dia o Deus verdadeiro chamou Abrão para se dirigir a outra terra. E aí nós sabemos o que acontece aí a partir de Gênesis 12, que vamos estudar mais na frente. Em quarto e último lugar, até entre a descendência dos patriarcas crentes, havia não crentes. Veja, Isaque, filho de Abraão, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Isso está lá em Gênesis 25, versículos 19 a 26. Observe o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 9, 11 a 16, sobre esses 2 irmãos gêmeos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. E eu acrescento aqui, entre colchetes, não depende nem mesmo de nascer na mesma família ou constar na mesma descendência, mas de usar Deus a sua misericórdia. Preste atenção. Não perca o fio da meada. Se até entre irmãos gêmeos podemos ter um crente e um não crente, como eu poderia defender a existência de uma descendência só de crentes? Isso é loucura. Portanto, a expressão os filhos de Deus, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 2, certamente não é uma referência à descendência piedosa, entre aspas, de Sete, visto que, à luz da Bíblia, não existe descendência piedosa, mas sim indivíduos piedosos. Jacó teve filhos gêmeos, mas um desses filhos era piedoso, o outro não. Professor, então, quem são esses filhos de Deus citados aqui no começo do capítulo 6? É exatamente isso que veremos na próxima aula.